Meus irmãos, a palavra de Deus diz para nós: e o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás, para o norte, para o sul, e para o leste, e para o oeste. Abraão, homem cujos olhos Deus levantou. Abraão foi um homem cujo Deus levantou os olhos. O que acontece então quando Deus abre os olhos de um homem? O que acontece quando Deus levanta os olhos do homem? Abraão é encorajado por Deus a olhar para a direção da posse, da conquista, da promessa da terra, ato que consequentemente estaria além de suas fronteiras ou sua própria vida. Quando o homem olha para a direção que Deus ordena, não apenas sua vida é abençoada, como a sua própria geração também é abençoada. O verso 17 diz: levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti a darei. O Salmo 121 diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Abraão olha para a direção que Deus ordena, olha para a direção da bênção, da promessa, da vida, da conquista. O homem que não olha para a direção que Deus ordena, construirá suas tendas, suas moradas perto dos chacais, perto do perigo, perto do inimigo, perto da morte e da destruição. Assim foi com Ló, que ia levantando as suas tendas em direção a Sodoma e Gomorra. Olhou e escolheu toda a planície do Jordão, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, cidade do pecado e da afronta a Deus. Aí eu pergunto: para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Qual a direção dos seus olhos? Onde está o seu coração? Deus está perguntando: que direção você está olhando? O que acontece quando os olhos de um homem é levado por Deus? Em primeiro lugar, ele olha para a direção correta. Abraão olhou para a direção correta, a direção da promessa, a direção da terra prometida. E triste hoje que muitos estão olhando para a direção errada, estão como Ló, sobrinho de Abraão, olhando para a campina bem regada, bem verde, mas não sabendo que a aparência muitas das vezes engana. E Ló estava construindo as suas tendas em direção do perigo, em direção de Sodoma e Gomorra. Quando Deus levanta os olhos de um homem, ele olha para a direção correta. Eu fico pensando nesse trabalho aqui, como Deus precisa levantar os olhos das pessoas. A palavra já sendo pregada, o coração distante do Senhor. O clamor da igreja é para que Deus salve a vida desses que vêm e entram, e a palavra entra por aqui, sai por aqui, e não sabe que estão construindo a sua tenda em direção a Sodoma e Gomorra, porque não tem dado ouvido à voz do Senhor. Deus diz para Abraão: levanta os olhos. Deus diz: levanta os seus olhos na direção correta. Deus precisa abrir os seus olhos, os olhos da fé. Você olha para a direção da promessa, da vida, da libertação, da conquista, da posse. O que acontece quando Deus eleva ou levanta os olhos de um homem? Em segundo lugar, ele não apenas olha para a direção correta, mas ele torna uma extensão da bênção de Deus para a sua posteridade. Verso 16 diz: e eu farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se eu puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Olhar para a direção ordenada por Deus resulta em conquistas temporais e eternas. Temporais porque o homem experimenta nessa vida o gozo do Espírito,
a alegria invisível cheia de glória, o prazer em Cristo, a paz perene e eterna. É porque quando a pessoa olha para a direção de Deus, para Cristo, ele gozará da vida. Eu pergunto, você já tem aqui? A terra que emana leite e mel não apenas foi prometida a Abraão, mas a toda a posteridade. A obediência de Abraão a Deus resultaria na posse das gerações futuras. Uma passagem de Isaac conversa com Jacó: e o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutífero, te multiplique, para que tu possas ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti, a tua semente contigo, para que herdes a terra que és estrangeiro, que Deus deu a Abraão. Isaac está falando para Jacó: tema ao Senhor, porque Ele prometeu dar a terra de Canaã à sua descendência. E Jacó foi peregrino na terra também. Duas coisas aqui quero destacar. Primeiro, a condição da bênção divina diz respeito à conduta de obediência à palavra de Deus. Tem pessoa que quer ser abençoada, tem pessoa que quer a bênção, mas não quer o Deus da bênção, quer os presentes de Deus, mas não quer o Deus que dá os presentes. Mas Deus implica essa condição, essa implicação. Para ser abençoado, precisa obedecer. Portanto, guardareis todos os mandamentos que vos ordeno hoje, para que possais ser fortes e possuir a terra para onde vais, para possuí-la. Aleluia! A conquista da terra do povo de Israel. Deus estava dizendo: vocês irão possuir a terra se vocês forem obedientes. Fico pensando que tipo de adoração prestamos a Deus. E as crianças que estão nesse recinto precisam enxergar isso na liderança, o temor do Senhor. Que tipo de adoração, que tipo de serviço tenho dado a Deus? Deus se preocupa muito mais com a minha vida do que meu serviço, do que a minha atividade. Deus se agradou de Abel primeiramente, e depois da sua oferta, primeiro Abel obedece, e depois Deus abençoa. Então, a bênção de Deus diz respeito à obediência à palavra de Deus. Se a pessoa obedecer a Deus, é abençoada. Se não obedecer, não é abençoada. Em segundo lugar, é que a conquista da bênção não está isenta os momentos adversos da vida. O povo foi possuir a terra. Deus enviou Moisés, mandou Moisés enviar os 10 espias para ver a terra, e foram, e trouxeram a mensagem. E eles que disseram, e contaram, disseram: fomos à terra onde tu nos enviaste. Verdadeiramente é terra que manda leite e mel, é terra abençoada. E este é o fruto dela, o fruto que arrancaram de Canaã, com um cacho de uva enorme. Ficou conhecido como o Vale de Escol, 2 homens carregando um cacho de uva, que coisa! Todavia, disseram eles, na presença da congregação de Israel, e Moisés ouvindo isto: todavia é forte o povo que habita na terra, as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Enaque, gigantes. E Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes, não na força própria, no braço da carne, mas somos capazes do poder do Senhor, porque quem nos enviou foi Deus para possuir a terra. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a esta terra e nos dará uma terra que manda leite e mel. Somente não vos rebelais contra o Senhor. Tem momento que os líderes precisam frear o desencorajamento, a timidez, o amedrontamento. Deus quer pessoas corajosas na sua obra. Porque Deus se agrada de nós, podemos. Se o Senhor se agrada de nós, podemos. Isso foi o que Caleb disse. A semente do homem cujo
os olhos foram elevados a olhar na direção ordenada por Deus. Será abençoada, possuindo uma promessa de Deus. O povo de Deus cresce e se multiplica em meio ao mau tempo, a dificuldade, o aperto, os agrouros. Quanto mais Faraó maltratava o povo de Israel, mais o povo se multiplicava. Que coisa! O povo de Deus cresce muito mais nas provações, nos apertos, na extensão da bênção de Abraão aos seus descendentes. Exerce essas duas condições. Primeiro, a bênção advinda da obediência. E segundo, que eu posso possuir a terra, a bênção de Deus. Deus não vai me isentar dos perigos, Deus não me dá da dificuldade. Não! A palavra de Deus fala, apóstolo Paulo, importa que entremos no reino de Deus através de muitas tribulações. É no meio da prova que a igreja cresce. Deus purifica, Deus santifica, Deus fortalece. Quando Deus abre os olhos, quando Deus abre os olhos do homem, ele olha para a direção correta, a direção de Deus, a direção da bênção do Senhor. Jesus é a bênção de Deus. Em segundo lugar, esse homem que os olhos foram abertos, ele mesmo se torna uma extensão da bênção de Deus sobre sua família, sobre seus amigos, sobre os estrangeiros, sobre seus vizinhos. Ele é uma extensão da bênção de Deus. Abraão foi a extensão da bênção para a sua descendência. O que acontece quando Deus abre os olhos de um homem? Em terceiro e último lugar, ele exerce uma vida de santidade, de consagração, de pureza, de retidão, de justiça. Não adianta. Se Deus abrir os olhos, nunca mais a pessoa vai andar em pecado, em impureza, fornicação, adultério. Nunca mais mudará. Porque o seu desejo é fazer a vontade daquele que o arregimentou, que o alistou no exército de Jesus. A sua vontade será ser santo diante de Deus. O que acontece quando Deus abre os olhos de um homem? Ele exerce uma vida de pureza e de santidade. Então Abraão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Mane, que é para o monte de Deus. Ali edificou o altar de Deus. A planície de Mane ficava a 3,5 km ao norte de Hebron. O monte de Deus tornou-se a principal residência de Abraão. E mais tarde seu filho Isaac habitou também ali. O monte de Deus é Hebron. O monte Sinai é Hebron, onde Deus falou, trovejou, e o povo cá embaixo ficou com medo. Disse: ó Moisés, fala tu conosco, meu filho. Mas não fale Deus conosco não, porque certamente morreremos. E Abraão estava nesse monte de Deus. Que coisa tremenda. Abraão remove a sua tenda, reside em Hebron, e ali edifica um altar a Deus. Só é possível erigir um altar a Deus se Deus abrir os olhos do homem. Se Deus abrir outro homem, o homem jamais vai ser capaz por si mesmo de erigir um altar a Deus. Jamais. Isso é obra do Espírito Santo. Abrir os olhos, abrir o coração para crer no Evangelho. Pode ser aqui está com o maior pregador, se Deus não agir, não adianta. É o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus abre os olhos do homem, indicando o caminho que ele deve seguir, o caminho da obediência, o caminho da santidade, o caminho da pureza. Soberania de Deus, responsabilidade humana, as duas coisas não juntam. Deus trabalha junto com o homem. Após Deus abrir os olhos do homem, é responsabilidade do homem buscar, levantar altar a Deus. Esse altar aqui é adoração em espírito e verdade, um coração limpo, um coração santo em verdade, de acordo às prescrições da palavra de Deus. Eu só devo fazer aquilo que Deus ordenou. O que Deus não ordenou, não devo fazer. Se a Bíblia silenciou naquilo, em alguma coisa, não devo tomar a parte de fazer algo. Só devo fazer aquilo que Deus ordenou. Mostra, meus irmãos, que essa busca é Deus que opera. É Deus que opera em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ninguém estaria aqui dentro hoje se Deus não agisse, se Deus não viesse ao nosso encontro. Ninguém, meus irmãos. Quem éramos nós antigamente? Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Esse quem
erigir o primeiro altar. Abraão erege, ele levanta o seu primeiro altar em Siquém, depois sai de Ur dos Caldeus, da idolatria, do pecado, e levanta o altar a Deus. E Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. E os cananeus estavam nesse tempo. Outra coisa aqui, os inimigos não podem ser objeto de intimidar, que o crente caminhe, que o crente adore. Não! Abraão levantou o altar, mesmo sabendo que havia inimigos na terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua semente eu atarei esta terra, ali edificarei um altar ao Senhor. Quando Deus revela isso a Abraão, a tua descendência eu vou dar Canaã. E Abraão disse: agora eu vou te levantar o altar a Deus. Em Betel, Abraão levanta um. Em Hebron, Abraão levanta outro altar a Deus. Abraão edifica 4 altares. Aí eu pergunto: como está o altar dessa vida? Como está? Como está a minha vida? Triste como muitos altares hoje estão em ruínas, pedras caídas. E são como aquelas pedras que Elias disse agora: o Deus que responder por fogo, esse é Deus. Muitas vidas hoje estão como aquelas pedras lá, em ruínas. E Deus quer restaurar vidas. Deus quer restaurar altares. Vidas que já não refletem a glória de Deus, o amor pela igreja, a vida de oração secreta, a comunhão com a palavra de Deus. O que não importa é só cantar. Cantar. Não, irmãos. Adorar a Deus é tudo. É louvar, Ele é a palavra, é orar, é estar na igreja. Essas coisas são meios de graça. E muito mais importante ainda, o desafio é de você orar em secreto, que ninguém está vendo. O mais importante é você ser crente, onde ninguém está vendo você. O que é que Deus fala? E tu, quando orares, entra no teu aposento. Ora, teu Pai secreto. O teu Pai que te vê de secreto te recompensará. Que bênção de Deus! Deus precisa restaurar altares da oração, da leitura, o amor à palavra, o amor à igreja, o amor à evangelização, o amor à perdida, amor a Cristo. Deus precisa restaurar esses altares em ruínas. Mas hoje o Senhor lhe diz, pela sua palavra: olhe para a direção correta, obedeça as minhas ordens e terás vida de prosperidade espiritual. Quando Deus abre os olhos do homem, ele muda de lugar, ele remove a sua tenda, abandona a tenda do pecado e habita no monte de Deus, no monte da santidade. Ele muda de conceito, ele acha: meu conceito não, é o conceito de Deus. Eu não devo servir a Deus da minha forma, não. Eu devo servir o Senhor com temor e tremor. Ele nega a sua própria vida, ele enfermada pelo pecado, ele abandona o pecado e abraça e se rende à voz adorada de Deus. Ele manifesta a conduta santa. Então Abraão removeu sua tenda e veio e habitou na planície de Moré, que é Hebron, e ali ficou no altar. Abraão compreendeu a dimensão, a largura da bênção de Deus por Cristo. Por isso, em obediência, muda, remove a sua morada. Hebron agora é a sua morada de oração. As pessoas vão ter que ver. Precisa mudar a sua tenda. Precisa remover a sua tenda. Você precisa remover a sua tenda. Em que direção você está construindo as suas tendas? O mundo, toma cuidado com o mundo, porque isso tem que estar entesourado para o dia do fogo e da destruição dos homens ímpios. Que você olhe para a direção de Deus. O homem cujos olhos são levados por Deus, ele olha para a direção correta. Ele torna a sua extensão da bênção de Deus para a sua posteridade. Ele exerce uma vida de santidade. Você precisa olhar para Cristo. Amém. Eu quero aplicar, já concluindo. Primeira aplicação. Hoje Deus me exorta pela fé: olhe para mim, creia em minha palavra e obedeça. Misericordioso é o Senhor, pelo que aponta o caminho aos pecadores. Se Deus é misericordioso, Deus aponta o caminho aos pecadores. Que caminho é esse? Jesus é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
verão Pai, senão por mim. Disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a ele sigais, não mais a mim. Eu apenas fui a voz do deserto que prepara o caminho, Senhor. Mas você deve seguir a Jesus. Segundo lugar, eu quero aplicar: uma vez resgatado e salvo por Deus, você torna-se uma extensão da bênção do Deus de Abraão. Amém. Você é uma extensão da bênção do Deus de Abraão. Amém. Para a sua família, para os seus parentes, amigos, estrangeiros. Em terceiro, ao ser exaltado por Deus, como hoje você foi, todos nós estamos sendo pela palavra de Deus, mude de vida, abandone o mundo e venha para Cristo. Abandone toda indiferença para com Deus. Tem pessoa que assim, está indiferente para com Deus, em cima do muro. Sai do muro, vem para Cristo, vem para habitar em Canaã celestial. Abandone toda indiferença, abre o coração para Cristo. Deus está te falando: olhe para a direção correta, arrependa-se dos seus pecados, exerça a partir de agora uma vida santa, exerça, que manifeste a glória de Deus, a glória do Deus de Abraão. Eu quero concluir com a passagem de Isaías 45, 22. Olhai para mim, o Senhor dizendo: olhai para mim, sereis salvos, todos os confins da terra, pois eu sou Deus, não há nenhum outro. Você precisa olhar para Cristo, você precisa olhar para Deus. Para quê? Para ser salvo. As crianças aqui dentro, todas vocês, minhas filhas, precisam olhar para Cristo. Vocês precisam ser reverentes à palavra de Deus. Não é só vir aqui na frente louvar, não. Deus não se agrada com esse tipo de adoração, com esse tipo de serviço, porque Deus é santo, Deus é reverente. As crianças precisam aprender o temor de Deus. Estamos na sua presença, estamos na sua palavra. Deus está falando: cale-se diante dele toda a terra. Amém. Glória a Deus. Minhas lindas crianças. Amém. Jesus as ama muito. Ama até o ponto que ele entregou a sua vida na cruz do Calvário para morrer por cada um de vocês. E vocês agora, na presença dele, adorar em reverência, ouvindo a palavra do Senhor. Entrar para ouvir e escutar é melhor do que sacrificar. Deus quer isso. Então Deus quer: olhem para mim. Deus está dizendo: olhai para mim e sereis salvos, todos os confins da terra. Olhem para Deus, olhem para Cristo. Jesus disse: da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você precisa olhar para Cristo, minha linda. Cuidado com o encanto do mundo, cuidado com as amizades. Você precisa ser uma extensão da bênção de Abraão para suas colegas, para suas primas, para seus irmãos. Vocês precisam cuidar de sua alma. Deus quer salvar a sua alma. Deus está preocupado com a minha vida, mais do que o meu serviço, mais do que a minha pregação. Deus está preocupado como eu, em particular, em secreto, tenho servido a Ele. Deus está preocupado como eu tenho vontade diante dEle. Que Deus, por sua graça, aplique em nosso coração a sua palavra bendita e possamos guardar com reverência, temor e santidade. Amém. Fazer uma breve oração. Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Tu não és Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora eu oro para esta igreja, oro por esse trabalho, oro para os líderes, os pastores, os auxiliares, os colaboradores. Senhor, oro por essa igreja, que essa igreja não tem temor de Cristo, que essas crianças sejam crianças reverentes. Ame a Jesus verdadeiramente, que elas entendam que o Senhor está preocupado com a própria vida de cada um, amando a elas em obediência a Jesus. Senhor, abençoe esse local aqui no Bate-Faixa, abençoe as pessoas que passam por aqui. Meu Deus, aqui tem ovelha do Senhor. Resgata usando essa igreja pequenina, mas que ama Jesus. Deus, é nós que vão ter essa igreja mais ainda para a
e este crucificado. Glória. Que a Amém. tua bênção, a bênção de Abraão, queremos dar graça porque nós somos descendentes de Abraão, Senhor. Por Amém. Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Obrigado pela vida eterna de Jesus. Oramos assim. Amém.